Oi, oi, pessoal! Hoje nós vamos cortar e costurar aquele vestido ciganinha Três Marias que eu ensinei vocês a modelarem na semana passada. Caso você não tenha visto o vídeo onde eu ensinei a fazer os moldes em 4 tamanhos, eu vou deixá-lo fixado aqui embaixo na descrição desse vídeo. Corre lá, assista o vídeo e aprenda a fazer os seus moldes. A você que pretende produzir esse modelo para vender, nós temos a modelagem disponível à venda, os moldes prontos, graduados em 4 tamanhos, moldes em tamanho real, prontos para você cortar a sua peça sobre o tecido. Eu estou deixando o meu contato fixado no primeiro comentário e aqui embaixo na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vem comigo, vamos costurar essa linda peça. Antes de cortar o nosso vestido, eu aproveito para separar alguns aviamentos, tipo linhas, fios para overlock. Separamos também um par de bojo, que eu vou colocar aí nesse vestido, elástico com 1 centímetro de largura. E eu esqueci de mostrar também o lastex, que nós vamos utilizar aí para fazer o ajuste de cintura. Vejamos, o tecido que eu estou utilizando é um crepe de alfaiataria, também conhecido como crepe com elastano. É um tecido bem encorpado, ideal para fazer saias e vestido, por não ser transparente, e isso dispensa o uso de forro. É um tecido que veio com 1,50 m de largura e no comprimento nós temos 2 metros de tecido. 2 metros é suficiente para cortar um vestido, desde que você corte da forma que eu vou mostrar aí, tá, pessoal? Nós vamos iniciar o corte pelos babados. Por quê? É nos babados que se gasta mais tecido. No momento de fazer esse molde, eu modelei apenas um babado para que nós tenhamos aí uma referência da altura, né, que nós queremos esses babados. Ali eu vou marcar 4 faixas com a mesma altura, né, utilizando ali toda a largura do meu tecido. O tecido está dobrado, então eu apenas vou riscando ali, ó, com auxílio de uma régua, 4 faixas iguais. O primeiro babado ele será inteiro, né? Depois a gente vai ajustar aí a largura, né? Que a gente quer esse babado. O segundo babado terá uma emenda e provavelmente o terceiro babado, pessoal, terá 2 ou 3 emendas, tá? Caso você queira fazer o seu vestido totalmente sem emenda nos babados, é necessário que você acrescente aí pelo menos 1 metro a mais de tecido. Ao invés de utilizar 2 metros, você já vai utilizar aí 3 metros de tecido para que o seu babado não tenha emenda. E é interessante que vocês cortem esse babado no sentido do fio do tecido, tá, pessoal? Eu dobrei ali, ó, auréola com auréola, e depois que eu costurar essa peça, todos os babados vão ficar no sentido do fio. Você não pode aproveitar, por exemplo, o comprimento do tecido e cortar o seu babado no sentido do comprimento, porque isso vai alterar no momento que você costurar a sua peça, vai alterar aí no caimento do seu vestido. Então, é melhor que o seu babado tenha emendas do que você cortar fora do fio do tecido. As 4 faixas foram suficientes para fazer os 3 babados. A proporção que vocês vão aumentar de um babado para o outro, eu expliquei no momento que eu fiz a modelagem, tá, pessoal? Então, ali o babado maior ficou com 3 emendas, o babado do meio ficou com 2 emendas e o único babado que ficou totalmente inteiro foi o babado superior. Após recortar os babados daquele tecido de 2 metros de comprimento, o que sobrou foi 80 centímetros, que será mais que suficiente para cortarmos a parte superior do nosso vestido. Então, ali eu abri o tecido novamente
e vamos tirar primeiro aquela faixa que fará o ajuste da cintura. Eu vou dobrar o tecido, um espaço que seja suficiente para tirar a faixa, porque assim ela terá emenda apenas em uma das laterais. Logo abaixo, eu já posiciono o molde da manga. Nós vamos marcar ali a manga aberta, tá, pessoal? O tecido está dobrado e ali eu marco o molde da manga aberta, porque assim eu já tenho o lado direito e o lado esquerdo, né? Já tiro a manga em parzinho. E no momento de riscar a peça, não é necessário deixar margens de costura. Como vocês podem observar, eu estou riscando bem rente ao molde. A modelagem que nós fazemos já está com margens de costuras incluídas, margem de costura e folgas de vestibilidade. Acomodei o tecido novamente, fiz ali uma nova dobra e na dobra do tecido eu posicionei o molde da parte das costas. A parte das costas eu vou cortar ali dobrado, tá, pessoal? Porque como não tem diferença entre as cavas, então eu optei por cortar ali na dobra do tecido. É só marcar e cortar exatamente em cima do risco. Observem que no corte desse vestido não está havendo nenhum desperdício de tecido, pessoal. Eu estou ali aproveitando cada milímetro, cada centímetro do tecido, tá? Então é só ter paciência no momento de posicionar o seu molde sobre o tecido, levando em consideração sempre o fio do tecido, tá? Porque aí, ó, com 2 metros de tecido, você consegue aí cortar a sua peça. Estamos demarcando a última parte do nosso vestido, que seria o busto. Estamos marcando 2 vezes iguais com o tecido dobrado, porque nós vamos fazer essa parte forrada. Levando em consideração que eu vou utilizar o bojo nesse vestido, é necessário que essa parte seja forrada. Caso você não for utilizar bojo, tem pessoas que não gostam daquele volume que o bojo acrescenta, né, ao vestido. Então, se você não for utilizar o bojo, não há necessidade de fazer essa parte forrada. Finalmente, com todas as partes do vestido cortadas, nós vamos iniciar a costura pela parte superior, que seria o busto. Nós vamos costurar o bojo em uma dessas partes, ou seja, no forro. O bojo é comprado dessa forma. É interessante que quando você for comprar, você já verifique aí a sua numeração, porque bojo tem do 34 até o tamanho 50, pelo menos na loja em que eu comprei esse, tá, pessoal? E eles já vendem o parzinho. Vamos separar 2 camadas de tecido, que eu vou utilizar como forro, porque é no forro que a gente costura o bojo, tá ok? Então, eu já deixo ali o tecido bem certinho,
o parzinho, tá, pessoal? Olha lá, o lado avesso do tecido para cima, nós vamos posicionar o bojo bem assim no centro, tá ok? É interessante que você deixe bem certinho os dois lados. Se você tiver dificuldade, você pode dar alguns pontinhos na agulha à mão, para que você tenha certeza que os dois lados vão ficar na mesma altura, na mesma posição. Aqui, como eu já tenho uma certa prática, eu vou costurar direto na máquina reta, com o tecido lado avesso voltado para cima. Nós posicionamos o bojo em cima, tá vendo que a parte mais levantadinha do bojo está voltada para nós. Por quê? Quando a gente colocar o tecido principal por cima, ele tem que ficar assim, ó, tem que dar esse formato. Ou a parte assim mais levantadinha tem que ficar para fora. Posicionei em cima, verifiquei todos os lados para ver se está bem no meio, bem centralizado. Olha lá, tô até medindo com o dedo. Eu vou apenas amassar o bojo. Olha só, pessoal, pode amassar sem medo, porque depois ele volta. E depois que eu amassei, eu vou fazer uma costura bem no centro ali, bem no meio, a fim de prender o bojo no tecido. Agora, nós vamos desamassar novamente o bojo e olha só, ele ficou perfeito. Detalhe, ele já está preso no forro. Olha como que fica o lado de dentro, tá vendo? Ó, já fica ali o tecido acomodado certinho dentro do bojo. Agora, nós vamos fazer uma outra costura na parte de baixo, para que ele fique totalmente preso ao forro. Agora é só repetir o mesmo processo do outro lado, lembrando de sempre centralizar o bojo, tá ok? Para que os dois lados fiquem da mesma altura, senão vai ficar um mais para cima ou mais para baixo, tá, pessoal? Verifique aí certinho, faça marcações para que os dois lados fiquem da mesma altura. Com os dois lados prontos, nós vamos unir esse centro aqui, tá, pessoal? O centro-frente. Só que o que acontece? Faça com ponto bem grande essa parte, porque depois a gente vai ter que desmanchar esse pedacinho no momento de colocar o elástico no decote. Eu vou apenas unir para ter certeza que os dois bojos ficaram na mesma altura. O tecido principal, ou seja, aquela parte de fora do busto, eu também já vou unir o centro e vamos fazer um pequeno franzido nessa parte inferior, para que ele fique um detalhe. Após fazer o franzido, nós já vamos forrar.
É só colocar a parte de fora do vestido por cima do bojo e fazer uma costura por toda a volta. No momento de unir essa parte, não precisa fazer acabamento, tá, pessoal? Você vai colocar aí o tecido avesso com avesso e fazer uma costura por toda a volta. Após forrar o busto, nós vamos costurar as mangas na cava. Observem que as mangas têm lado. O lado que é costurado na parte da frente é aquele lado menor. Para não se confundir, eu já vou costurar as duas mangas na parte da frente, depois eu acrescento a parte das costas. Depois de unir as mangas, a frente e as costas, o corpinho do vestido fica desse jeito. Agora nós vamos costurar o elástico no decote. Só que para costurar esse elástico, lembra que eu falei para vocês fazer ali o centro-frente com pontos grandes, porque nós vamos abrir essa parte. Medida de elástico para colocar ali em todo o decote. Depois que você fechou a sua peça, você vai medir toda a circunferência do decote, passando pela frente, pelas mangas, pelo decote e costa. De toda essa medida, você vai descontar 10 centímetros e vai cortar o seu elástico 10 centímetros menor do que toda a circunferência do decote. Vamos abrir aqui esse centro, tá ok? Para a gente poder costurar o elástico lá na máquina overlock. Antes de costurar o elástico no decote,
Não esqueça de fazer os acabamentos das cavas, frente e costas, porque nós havíamos costurado apenas na máquina reta. Agora que a gente foi para a máquina overlock, vamos fazer o acabamento das cavas. Agora sim, podemos costurar o elástico por todo o decote. Quando nós desmanchamos aquela costura que havia no centro-frente, ali no centro do busto, ficou uma marcação, né? Nós vamos posicionar a pontinha do elástico naquela marcação que ficou, que era onde havia uma costura. E dessa marcação em diante é que vamos distribuir o nosso elástico até chegar no outro lado da parte da frente. E para costurar não tem segredo, é só esticar o elástico e costurar. É interessante que você faça algumas marcações no elástico. Marque no elástico, marque, por exemplo, no centro costas da peça, porque assim você consegue distribuir o elástico por inteiro corretamente, para que ele não fique uma parte mais franzida do que a outra. Já na máquina reta, nós vamos rebater esse elástico. Vamos fazer uma espécie de barra em todo o decote. E esse processo é mais fácil do que costurar o elástico na peça. Por quê? O elástico já está todo preso, então ali a gente vai apenas dobrando o elástico para dentro e fazendo uma costura por cima dos pontos do overlock. Após rebater o elástico, já podemos costurar novamente o centro-frente. Costuramos também um elástico nas mangas. Porém, nas mangas, a gente só vai rebater depois que fechar ali as laterais. Então, nós vamos fechar primeiro a manga, passando ali por baixo do braço até sair na lateral. Vamos fechar na máquina reta, fazer o acabamento na máquina overlock e só depois rebater o elástico das mangas. Medida de elástico para as mangas. Você pode cortar ele 5 centímetros menor que toda a circunferência da manga ou tirar a medida diretamente do seu braço, tá ok? Tire aí uma medida que fique confortável. Aí você vai lá e costura o elástico nas mangas. O elástico das mangas foi costurado exatamente igual ao elástico do decote. Nós costuramos ele todinho lá na máquina overlock. Eu creio que a parte mais difícil desse vestido já está concluída, que seria essa parte de busto, todo esse acabamento de decote e mangas. Agora nós vamos preparar a extensão do corpinho,
que será aquela faixa que é costurada abaixo do busto para fazer o ajuste na cintura. Essa faixa nada mais é que franzida totalmente no lastex, pessoal. As medidas eu deixei certinho no momento em que fizemos a modelagem. Aqui não tem segredo, eu vou fazer várias costuras na máquina reta, utilizando na bobina o lastex. Eu vou deixar um espaço de mais ou menos 1 centímetro de uma costura para outra, mas você pode aumentar esse espaço ou diminuir. Observem que o lastex foi costurado na faixa ainda aberta. Só depois de costurar todo o lastex é que nós vamos fechar a lateral. Essa costura nós vamos posicioná-la exatamente na lateral do vestido. Para costurar essa faixa na parte superior, nós deixamos a parte superior pelo avesso. A parte com lastex com o lado direito, nós posicionamos por dentro daquela parte superior que é o busto e depois é só costurar por toda a volta. Vamos posicionar a emenda na lateral e depois é só distribuir. Tá ok, pessoal? Essa faixa, ela já foi cortada exatamente na medida do busto, então não há necessidade de ficar esticando o tecido, tá? Você só vai acomodar. E observem que essa costura eu estou fazendo na parte que não tem lastex. Olha só, o tecido tá bem lisinho e eu estou costurando ali, deixando uma margem de costura com 1 centímetro. Olha que lindo que está ficando, pessoal. Dá até para utilizar a parte superior desse vestido como cropped. Os babados eu já emendei, pessoal, para adiantar. O vídeo já está aí quase com meia hora e eu quero concluir a costura dessa peça hoje para vocês. No babado maior, eu já fiz uma barra. Passei o overlock e depois dobrei o overlock para dentro, fiz uma barra bem fininha. Na parte superior, eu também já passei uma costura com um ponto bem grande, porque a gente vai puxar toda essa linha e franzir esse babado. Nós temos que franzir de forma que ele encaixe no babado menor. E o de cima também, ó, já passei uma outra costura para franzir, para que ele encaixe no babado menor. E no superior também, lá em cima, tem que fazer uma outra costurinha
para que a gente possa franzir, para que ele encaixe no corpinho do vestido. Como um passe de mágica, os 3 babados já estão franzidos. Parece que foi fácil, pessoal, mas me deu um certo trabalho franzir esse babado. Por causa da extensão, era muita linha para puxar e o crepe ele não corre tão bem como se fosse um viscose. Deu um pouquinho de trabalho, mas estão os 3 franzidos. Agora a gente vai posicionar aí o tecido direito com direito e unir todas essas saias. Antes de levar à máquina, é interessante posicionar alguns alfinetes em pontos estratégicos para que a gente consiga distribuir todo o babado de baixo na saia de cima, tá, pessoal? Apesar de estar todo franzido, por conta do volume, quando a gente vai costurar, corre o risco de ficar uma parte mais franzida que a outra. Para que isso não aconteça, posicione quantos alfinetes você achar necessário. Saia pronta, agora é só unir a cintura, costurar a parte inferior do vestido na parte superior. Para isso, nós vamos colocar o lado direito do tecido da saia por cima do lado direito da blusinha, tá? Assim é bem mais fácil de costurar. E não esqueça de pedir ajuda para os nossos amigos universitários, os alfinetes. Coloque quantos você achar necessário. Inclusive, nesse momento, é o momento que você vai decidir aí na saia qual é o lado que vai ficar para frente, qual é o lado que vai ficar para as costas. Vocês lembrem que o meu babado aí, principalmente o terceiro babado, teve mais que uma emenda. Se eu não me engano, foram 3 emendas que foi feito. Essas emendas eu posicionei para o lado das costas. Não esqueça também de fazer os acabamentos, tá, pessoal? Aí eu costurei apenas na máquina reta os babados, a montagem da saia, mas todas as costuras tem que fazer o acabamento lá na máquina overlock. Faça essa peça, seja para uso próprio, faça para vender e ganhar uma grana. A primeira parece ser mais difícil, pessoal, mas quando a gente faz em grande escala, faz várias peças de uma vez, a costura se torna bem mais simples, bem mais fácil. Caso haja dúvidas, sugestões ou críticas, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Lembrando que a opinião de vocês é muito importante para mim, pessoal, porque é através dos comentários que vocês deixam que eu elaboro os próximos vídeos do canal. É sempre em cima de alguma dúvida, algum modelo que vocês sugerem para que eu faça e assim por diante, pessoal. Um beijo, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!